Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um programa TV Mar News da manhã desta quinta-feira, trazendo muitos assuntos. Hoje, 22 de março de 2018, você vai poder saber muitas notícias no Departamento de Jornalismo, movimentando o que aconteceu e foi destaque nos assuntos de interesse social em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo, nas últimas 24 horas. Daqui para frente, você vai poder acompanhar muita informação até as 9h30 da manhã. 8 da manhã, 3 minutos em Maceió. Você que está saindo de casa agora, está acompanhando a nossa programação, está se dirigindo ao seu trabalho, naturalmente, acompanhando a programação da TV Mar Canal 25. Você já sabe que nós estamos aqui sempre de segunda a sextas-feiras, de segunda até as sextas-feiras, de 8 da manhã até as 9h30, trazendo as últimas notícias e movimentando o Departamento de Jornalismo pela TV Mar. Você não é assinante NET? Não tem problema. Você pode acompanhar a nossa programação também através do portal gazetaweb.com. É por lá que você também tem acesso em um conteúdo de muita qualidade e que dá uma oportunidade também de você acompanhar a nossa programação. O aplicativo TV Mar também está disponível para todas as plataformas no seu smartphone. Acompanhe a nossa programação também através do nosso aplicativo, que é gratuito, e você baixa para seu smartphone, é rapidão, e você vai poder acompanhar também da palma de sua mão, em qualquer ponto do planeta, pela internet, em alta qualidade, os assuntos relacionados a Maceió, a Alagoas, ao Brasil e ao mundo, que nós vamos colocar em evidência daqui para frente. Temos também as nossas redes sociais. Você pode interagir conosco pelo Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. É a programação da TV Mar Canal 25, uma programação variada e que permite você acompanhar um pouco dos nossos bastidores também através dessas ferramentas, né, nas redes sociais. O Facebook, estou de olho nele, viu? Estou de olho nele. Daqui a pouco eu vou explicar, tá certo? Porque estou de olho no Facebook. Já tem campanha, tá certo? Através da internet, hashtag desativem seu Facebook. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho essa história aqui para você acompanhar também no TV Mar News, tá certo? E o 3377-9097, você também pode ligar e manter contato com a produção do programa. Lembrando que o nosso WhatsApp é o 981079872. Você pode ligar também e interagir com a produção do programa através desse contato direto. Tem algum problema em sua rua, buraco, coisas relacionadas à prestação de serviço e que precisa da voz da imprensa, pode convocar também a nossa equipe de jornalismo que está pronta, preparada para poder te atender. Olha, e centenas de maceioenses e, por que não, centenas de alagoanos, ontem acabamos sendo surpreendidos no início da tarde, né, com aquele apagão que transformou Maceió, o estado de Alagoas, muitas regiões do Nordeste e do Norte do país em um verdadeiro pandemônio. Não dava para poder circular em Maceió ontem. Tive muita dificuldade, inclusive, para quem me conhece, sabe, que eu tenho um programa na Rádio Gazeta de 5 da tarde, que é o Bola Quente, líder em audiência, inclusive, é o principal programa esportivo, né, do Rádio de Alagoas e, naturalmente, na grade da Rádio Gazeta. Eu não consegui chegar no tempo, cara, porque consegui manter a minha rotina de sair de casa às 4 da tarde e, de repente, fiquei preso no trânsito. Aí você sabe o que acontece? Os condutores, naquela linha de cavalheirismo, um espera pelo outro no cruzamento. Vai você. Não, vem você. Não, rapaz, mas passa você aí. Não, vem pra cá, pra você também. E os sinais intermitentes, alguns desligados aqui em Maceió, em Alagoas, porque por causa desse apagão. Muita gente pensava que o problema era aqui em Maceió, era nos bairros. Muita gente não sabia que se tratava de um apagão. Pois bem, nós vamos começar essa edição falando deste apagão de 3 horas que atingiu ontem os 102 municípios alagoanos e causou prejuízo de aproximadamente 32,19 milhões à economia do estado, segundo as entidades e especialistas. Somente no comércio, os prejuízos com a falta de energia elétrica somaram mais de 10 milhões de reais. Fernando Palmeira, daqui a pouco, vai trazer detalhes ao vivo, informações a respeito desse prejuízo e que este apagão provocou aqui na nossa capital. Nós temos que falar do nosso cenário. O que você está vendo aí são pessoas retornando para casa, porque o que acontece? Olha a quantidade de carro que você viu ontem, postos de gasolinas, nós estamos mostrando aí uma condição, esse é um parâmetro nacional. Nós vamos trazer daqui a pouco o nosso cenário com o Fernando Palmeira. Que tipo de prejuízo? Aqui, pelo menos, o comércio já afirma um prejuízo de mais de 10 milhões. E eu vou explicar essa situação. O que acontece? O cara tem o estabelecimento dele. Você acha muito, né? Mas não é.
O cara tem um estabelecimento dele. Começou a dar 3, 4 da tarde, não tinha energia, o cara começou a perder faturamento. Os clientes começaram a ir embora. Aí chega às 5 da tarde e você diz o seguinte, não vou ficar aqui até a noite não. Não vou de jeito nenhum. No meu querido bairro do Feitosa, o pessoal foi obrigado a baixar as portas às 5 da tarde. Você sabe por quê? Porque depois das 7, ali naquela principal, na Governador Lamia Filho, ninguém é de ninguém. Ninguém ali é de ninguém. Esses dias aí, por exemplo, um motociclista parando todo mundo nos pontos de ônibus às 5 da manhã. Imagine você, cidadão de bem, 5 da manhã, saindo de casa para ir trabalhar com um pouquinho do dinheiro que você tem, talvez só o dinheiro da passagem da ida, para poder se garantir na volta com um amigo, com um patrão, enfim, da maneira como pode, com o seu trabalho. E aí passa um motociclista lá com um revólver na mão, um garupa, saiu fazendo uma limpa, meu irmão, na principal do Feitosa. Então imagina às 7 da noite, ninguém é de ninguém ali no Feitosa não, nesse horário. Ninguém é de ninguém nesse horário. Então esses daí com imagens da TV Gazeta, né, que nossa equipe de imagens está indo buscar, dá para perceber como ficou a vida do maceiense com esse apagão ontem, dos alagoanos também, e os estabelecimentos comerciais mostrando aí um certo desconforto com esse prejuízo que foi provocado, né? Inclusive foi no norte do país toda a condição, né, que foi provocada, mas que atingiu cidades da região Nordeste. Não há muita informação a respeito de todas as regiões, mas dá para perceber que no Rio Grande do Norte, né, teve problema também, no Maranhão teve problema, na Paraíba também teve apagão, no Sergipe teve apagão também, aqui em Alagoas, ou seja, muitas regiões do Nordeste e regiões do Norte prejudicadas mesmo com esse apagão ontem, que pegou muita gente de surpresa aqui na capital alagoana, o pessoal pensando, poxa, é só aqui na Jatiuca que está faltando energia. Não. Eu, por exemplo, estava saindo de casa. Aí eu disse o seguinte na hora que faltou energia, eu digo, rapaz, esse Feitosa já mudou muito, mas está uma porcaria esse negócio. Não sei se os caras querem privatizar a Eletrobras, porque todo dia está faltando energia no Feitosa. Todo dia está faltando energia. Mas o que eu fiz realmente foi uma coisa exagerada. Não foi, o processo foi bem mais amplo, não foi só no Feitosa, não. Foi em muitas regiões do país e que deixou aí muitos condutores de saia justa. Eu vou citar aqui um exemplo. Avenida Fernandes Lima. Estava um verdadeiro inferno. Trânsito parado, não tinha nenhuma possibilidade dos veículos, ou pelo menos o trânsito estava fluindo com menos de 5 km por hora, ontem na Avenida Fernandes Lima. Durval de Góes Monteiro, Tomás Espíndola. Então, esse assunto do apagão acabou gerando também uma repercussão em todo o país. De imediato, a Globo News já falava de alguns pontos da região Nordeste e do Norte para poder trazer. Nós temos o mapa já aqui, né? O mapa dos municípios que sofreram apagão, né? O mapa dos estados que sofreram apagão. Está aqui, né? Os municípios não, os estados, né? Então vamos lá, fazendo aqui uma bela passagem aqui. Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará, Amapá, Amazonas e Roraima. Metade do país, meu amigo, sem energia, por 3 horas. Metade do país. O trânsito no entorno da Avenida Aristeu de Andrade, onde estão instalados aí a maioria dos veículos ligados à organização Arnon de Melo, só a TV Mar que é diferenciada, né? A TV Mar né? Mas todos os veículos da organização Arnon de Melo, o trânsito na Avenida Geraldo Melo, naquela avenida que é da antiga rodoviária, meu Deus do céu. Sem comentários. Via expressa. Então tem tudo aí para que a gente possa trazer no problema, né? No programa e tentar dificultar também, facilitar essa margem de compreensão do telespectador, tá certo? Daqui a pouco nós vamos trazer destaques. Vamos trazer aqui rapidinho, Márcio, essa manchete da Gazeta aqui, pega para cá, dá para cá para minha mão. Vamos pegar a Gazeta de hoje aqui para que a gente possa mostrar. Naturalmente, o assunto de destaque foi o apagão, que ontem por 3 horas e meia aproximadamente, porque não voltou assim de imediato não, em todos os locais não, viu? Foi voltando assim, Bebedouro, Via Expressa, Antares, foi assim. E de repente foi normalizando a coisa, mas não voltou de uma hora para outra não. Fecha aquela câmera aqui, nessa Gazeta aqui, por favor. Fecha nela aqui, para que a gente possa trazer os destaques da Gazeta aqui na abertura do TV Mar News. Daqui a pouco o Fernando Palmeira vai trazer o nosso cenário no dia seguinte. Tá aqui, ó. Apagão causa prejuízo de 32,19 milhões no estado. Essa foto foi tirada da cobertura do
Tribunal Regional Eleitoral, ao lado ali da organização Arnaldo de Mello. A foto foi tirada pelo meu amigo Felipe Brasil, né? Um dos grandes fotógrafos de Alagoas, da nova geração. E a Gazeta de hoje traz muitos detalhes a respeito deste apagão. Você pode comprar, inclusive, nos semáforos, nas bancas. É um valor mínimo, cara. Seja assinante da Gazeta e acompanhe todos os dias as notícias atualizadas. Não só aqui com o TV Mar News, com o Mauro Vede aqui no comando, com a Porlane Santos, comigo aqui no comando, tá? Mas também você pode acompanhar a nossa programação através da internet e pela própria Gazeta. Ainda tem mais detalhes. Como é que é, meu amigo? Tá. Eu vou daqui a pouco voltar com as manchetes da Gazeta, vou deixar a Gazeta aqui arrumadinha, porque eu quero ainda em cima desse assunto trazer outra notícia que vai linkar com esse assunto que eu estou colocando aqui, que foi relacionado a apagão. Você sabe por quê? Ontem um condutor de uma carreta perdeu o controle da direção e colidiu em um poste de energia elétrica na Avenida Menino Marcelo, na Via Expressa, no bairro do Antares. Tá aí com imagens, Josiel Rodrigues, né? Foi você, Josiel? Coisa linda, hein, meu amigo? Coisa linda. Por conta da colisão, o poste tombou e faltou energia na região, momentos antes de ocorrer o apagão em todo o Nordeste. O trânsito também ficou caótico, já que o veículo ficou atravessado na via, impedindo a passagem dos carros. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar e da Eletrobras Alagoas foram acionadas, mas não há registro de feridos. O vídeo foi feito pelo nosso diretor de imagens da TV Mar, José Rodrigues, como você viu nos créditos. Olha só, esse ponto aí, se eu já falava em pandemônio em Maceió, imagine logo depois do apagão acontecer um acidente desta proporção. E nesse ponto aí, da Via Expressa, é considerado a garganta do diabo. Sabe por quê? Porque o trânsito aí de veículos é constante. Aí o trânsito é constante, os veículos passam de maneira constante nesse local. Então imagina, a carreta atravessada, com o poste ali sendo praticamente derrubado, tirado do local. E outra coisa, viu? Se essa carreta, que é o que deve acontecer, for ligada a alguma empresa, que naturalmente é o que deve acontecer, a empresa vai ter que arcar com esse prejuízo aqui, ó, junto à Eletrobras. Está vendo esse material novo chegando para ser colocado no lugar? Pois é, isso é o custo para a empresa. Se o caminhão for do proprietário apenas, de uma única pessoa, pessoa física paga do mesmo jeito. Então, quando você tomar o seu pileque aí, bater num poste, muito cuidado, porque além do prejuízo material, tem um prejuízo da sua vida, que é o mais importante, ainda tem essa possibilidade de você ter que pagar no valor que se cobra, tabelado, o poste também, o condutor de energia elétrica, tá certo? São esses assuntos aqui que nós estamos colocando apenas na abertura do TV Mar News. Deixa eu seguir aqui rapidamente com as manchetes da Gazeta, para que a gente possa, nessa sequência aqui do programa, fecha aqui mais um pouquinho, Márcio, para que a gente possa trazer um pouco mais das manchetes da Gazeta, né? Eu vou entrar no assunto do Facebook, tá certo? Daqui a pouco. Quero também trazer esse assunto aqui, tá fora do nosso roteiro, vou pedir permissão à minha equipe de jornalismo competente, que tem a nossa Patrícia Barros, a Porlane Santos, o nosso Tiago. Olha aí, 46% da água distribuída em Alagoas é desperdiçada. Nenhuma surpresa, né, gente? Nós muitas vezes não temos cuidado com essa água e esse desperdício acaba sendo provocado no dia a dia com você em casa, né? Ainda na Gazeta de hoje você traz, né, muitas notícias nós vamos trazer aqui, né? Dá um foco aí rapidinho, Márcio, por favor. Dá um foco, isso. Aí. Eleições, maioria no STF mantém proibição de doações ocultas. Aqui na Gazeta de hoje. Também tem muitos detalhes que você pode comprar nas bancas aqui também, tá certo? Acompanhar a nossa programação. Pessoas com DAO mostram talento. Tem também ministros julgam hoje o pedido para evitar a ida de Lula para a prisão. Isso é um outro assunto também muito importante. Na Copa do Nordeste, CRB joga hoje à noite contra a equipe do Confiança lá em Aracaju, em Sergipe, em busca da classificação para a próxima fase. Neguinho Boiadeiro foi morto com balas das Forças Armadas. Tá virando moda, né, esse negócio, né? Pois é, a investigação deu conta de que o Neguinho Boiadeiro foi morto com bala das Forças Armadas. Isso não significa que são pessoas das Forças Armadas que cometeram um crime, porque o comércio ilegal de armas e de munição no Brasil só tem crescido e é preciso levar em consideração. Tem parado na mão do crime muitas armas de fabricação militar. Vide Rio de Janeiro, do que eu estou colocando. Nas mãos de traficantes tem armas de fabricação militar constantemente. Mais fortes essas armas são do que a da própria Polícia Civil. Às vezes o policial civil, samanguinho, vai com 38 para querer combater um traficante. Chega lá, o traficante está com um fuzil na mão. O que é que você quer? Diga aí. O cara vai combater como? Estou errado? Pois é.
E para fechar essas manchetes aqui, no 12º corte seguido, juros caem a 6,5% ao ano no piso histórico. Você encontra todos os detalhes da Gazeta. Por que o Viderlan está tocando tanto no assunto do Facebook? Porque ontem, o fundador do Facebook, está aqui a matéria, nós cometemos erros, diz Mark Zuckerberg, que é um dos criadores do Facebook, sobre o escândalo do Facebook com a Cambridge Analytica. O fundador do Facebook anunciou também mudanças para reforçar a segurança de dados do aplicativo com a autoria de aplicativos, de apps. O que é que eu quero dizer? Esse cidadão aqui, ele está vindo a público para poder se justificar, porque um dos fundadores do Facebook, ontem, lançou através da hashtag, depois de um mês que não tinha publicado no Twitter, a hashtag desative seu Facebook, com alguma razão. A participação do Facebook nas eleições dos Estados Unidos, principalmente, que colocaram Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Então, essa situação que nós estamos mostrando aqui, vamos ler rapidamente essa matéria que está aqui no G1. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, reconheceu que a empresa errou sobre o caso de envolvimento no vazamento de dados com a consultoria Cambridge Analytica. A nota na íntegra tem aqui, nós não vamos ler, tá certo? Mas vamos contextualizar a coisa. Nós cometemos erros, temos que fazer mais e precisamos avançar e fazer isso, foi o que ele afirmou. As declarações foram dadas de um post do perfil de Zuckerberg na rede social, na primeira vez que ele falou sobre uma crise institucional que fez o Facebook perder quase 50 bilhões de dólares em valor do mercado em 2 dias. Caiu nas bolsas. O Facebook informou que está investigando o vazamento de dados envolvendo por uma empresa britânica que trabalhou para a campanha de 2016 do presidente americano Donald Trump. A empresa de consultoria Cambridge Analytica manipulou a informação de mais de 50 milhões de usuários da rede social dos Estados Unidos. O que é que isso impacta em nós? Impacta o seguinte, nós estamos em um ano eleitoral. O lance das fake news já foi divulgado, batido aqui várias vezes. Mas o que eu quero dizer é que nós corremos também, sem gerar pânico, corremos também o risco. Porque se nós pegarmos esse parâmetro de que os Estados Unidos é um modelo de país para os outros do planeta, se os Estados Unidos passou até chegar Donald Trump como presidente por essa falha, esse vazamento de dados, por que não pensar nos países considerados de terceiro mundo como o Brasil? E nós temos aí muitos candidatos que podem chegar através dessas brechas que o Facebook deixou. Então, por isso que a campanha tem ganhado força nas redes sociais, desative seu Facebook, por causa desse vazamento de dados e que, segundo investigações, provocou a chegada de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Isso gerou também um prejuízo de 50 bilhões de dólares nos cofres do próprio Facebook nas bolsas de valores em todo o mundo. Fernando Palmeira, conosco, direto das ruas de Maceió, agora às 8 da manhã, 24 minutos, só para poder iniciar o programa hoje. Pois é, Fernando Palmeira, quem poderia imaginar que um vazamento de dados no Facebook poderia provocar também a chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos? De qualquer ponto da cidade, ao lado do repórter cinematográfico Flávio Santos, Fernando Palmeira, um beijo para você, um ótimo dia. Um abraço, Viderlan Araújo, para você, para todos os nossos colegas da região, de grandes telespectadores que estão sempre usando esse privilégio da maior audiência da TV Mar News. E a gente falando da cidade, trânsito está normal agora. Tempo nublado, já caiu uma garoa aqui na parte litorânea de Maceió, em Jatiuca. E nós tivemos aqui em pontos estratégicos comerciais, como por exemplo a feirinha que fica bem próximo. Nós fomos checar em alguns estabelecimentos, principalmente aqueles que trabalham com frios, com congeladores, com produtos alimentícios perecíveis, para saber se houve realmente prejuízo, como alguns economistas já estão chamando a atenção dos prejuízos que ultrapassam a mais de 30 milhões de reais só em Alagoas, nos 102 municípios que tiveram apagão. Aqui em Maceió, lá na feirinha, pelo menos os estabelecimentos estão comemorando, porque foram apenas 3 horas e não deu para colocar em risco as mercadorias desses gêneros alimentícios que são perecíveis. Também tivemos aqui alguns estabelecimentos da Velha Amélia Rosa, Avenida Antônio Gomes de Barros,
também ninguém se ressente. O problema geralmente acontece também com danos a aparelhos eletrônicos devido às oscilações de energia elétrica. Não foi bem o caso, porque houve, não a oscilação, houve um apagão. Apagão geral correspondente a 14 estados entre o norte e o nordeste, e aqui os 102 municípios alagoanos ficaram totalmente sem energia elétrica, um apagão geral em Alagoas. Mas aqui é a dica para aqueles que porventura tenham tido algum prejuízo, algum problema, tanto com os seus eletrodomésticos, produtos eletrônicos ou mesmo prejuízos com outros danos. A Defensoria Pública de Alagoas está chamando a atenção para esse apagão que aconteceu aqui em Alagoas, os 102 municípios, que os prejuízos podem ser sim ressarcidos por uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que informa aos consumidores que tem um prazo aí de 90 dias para encaminhar reclamações à concessionária, no caso a Eletrobras Distribuição Alagoas, no caso de danos em aparelhos elétricos. Também a concessionária de energia elétrica terá 15 dias para responder ao consumidor sobre o seu pedido de reparação, de indenização. O prazo para o cerceamento ao consumidor é de exatos 20 dias. Portanto, se houve algum problema de dano causado nos seus aparelhos elétricos, eletrônicos, etc., e principalmente comerciantes que tiveram aí alimentos perecíveis perdidos, também pode entrar isso devido ao apagão, com as consequências que podem ter acontecido nessa previsão de mais de 30 milhões de reais de prejuízo só em Alagoas, para esse ressarcimento, com esse calendário aí, com esses prazos que são peremptórios, são fatais. Então, é bom o consumidor e também o empresariado estar de olho e acompanhar as ações da Defensoria Pública do Estado de Alagoas. Aqui da Amélia Rosa, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira nessa primeira participação dentro do nosso grande programa das manhãs, que hoje está sob a importante apresentação do nosso querido Vider Araújo, TV Mar News. Daqui a pouco a gente volta de qualquer ponto da cidade, meu caro Viderlan. Muito bem, meu gato Fernando Palmeira. Ele é o nosso diplomata aqui, viu, Fernando Palmeira? É o nosso diplomata. De assuntos internacionais, pode ter certeza que o assunto também ele consegue realmente trazer com muita riqueza de detalhes o nosso Fernando Palmeira. E trouxe também o cenário, né, no dia seguinte ao apagão que ontem pegou muita gente de surpresa, né? Um apagão na região norte e nordeste aqui do Brasil. Nós já colocamos o mapa, né? Muitas regiões mesmo, quase metade do país sofreu por mais de 3 horas com esse apagão. E aí você sabe, né? Além de todas as situações de prejuízo financeiro, com o comércio parado, naturalmente tivemos também aquela situação do trânsito que colocamos na abertura do programa. O pessoal da minha equipe de imagem, vamos, por favor, colocar as nossas redes sociais, vamos dar uma fortalecida aí para a galera que está ligando a TV agora. Grande abraço para todo mundo. 8 da manhã, 25 minutos em Maceió, está aqui Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Você pode interagir com a equipe do Departamento de Jornalismo da TV Mar Canal 25 através dessas ferramentas. O nosso WhatsApp é o 981079872. Mande suas mensagens, contato direto também com a produção do programa, que tem um comando aí da Patrícia Barros. Eu quero também lembrar a você que o 3377-9097 é o número da TV Mar Canal 25. Estamos ao vivo, né? Deixa eu mandar um beijo aí para os nossos internautas através do Portal Gazeta Web, pessoal da redação do Portal Gazeta Web. Ontem fui informado que a galera fica todas as manhãs ligadinha conosco, né? Ontem fui parado no corredor da Gazeta, o Arnaldo Ferreira disse, estava ali assistindo ontem, parabéns pelo trabalho. Aqui o parabéns, Arnaldo, é coletivo, para toda a equipe, minha equipe de imagem, para o pessoal da produção, né? Para todos que no dia a dia trabalham conosco, né? O nosso Márcio aqui nas câmeras, que se transforma em 1000 aqui nesse estúdio da TV Mar Canal 25, ou seja, um trabalho coletivo da equipe que está na rua, do Flávio, do Chico Nogueira, do Mauro Vedequim, que é o âncora aqui do programa, de todos aí da produção, beleza? Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos trazer aqui um tema que também é de extrema relevância para você, telespectador. Vamos trazer daqui a pouco no intervalo, depois do intervalo, o relatório global da tuberculose que foi publicado em outubro de 2017 pela Organização Mundial de Saúde, mostrou que 10 milhões de pessoas no mundo adoeceram com tuberculose em 2016. Dentre esses casos,
600 mil apresentaram alguma forma de resistência ao tratamento e 1 milhão, quase 2 milhões, 1 milhão e 700 mil pessoas morreram por conta da doença. A nossa convidada no estúdio, logo depois do intervalo, é a Luana Pires. Ela que vai trazer, farmacêutica, vai trazer essa análise através desses números que nós colocamos aqui agora para vocês nessa sequência do programa TV Mar News. 8 da manhã, 31 minutos em Maceió. Nós vamos a um rápido intervalo. Continue conosco. Voltamos já. Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a manhã flor. Só quero ir se você for. E quando eu notei já era, caí de paraquedas. Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço. E quando eu notei já era, caí de paraquedas. Tá todo mundo ligado. Pescaria foi reconhecido oficialmente como bairro em janeiro do ano 2000, por meio da Lei Municipal 4.952, que modificou o perímetro urbano da capital. Está localizado no litoral norte, entre Riacho Doce e Ipioca. São quase 4 quilômetros quadrados de extensão e apenas 3 logradouros. A principal via de acesso é a rodovia AL-101 Norte, que corta o bairro. Nela, é possível ver uma parte do comércio local, com lojas, bares, restaurantes e vendas. Apesar do nome, Pescaria não faz limite com o mar. É banhado pelo rio Meirim e muitos moradores tiram da pesca o sustento. Quase 2.800 pessoas vivem aqui. A maior parte das casas é simples e o bairro tem aquela cara de cidade do interior, onde todo mundo se conhece e ainda é possível encontrar pessoas conversando na porta e crianças brincando nas ruas. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninassal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninassal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninassal e tenha uma formação de qualidade. Uninassal, formando vencedores. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Arena Magazine. São 3 andares, na loja mais completa de Maceió. No térreo, tudo para montar e equipar seu próprio negócio. E mais 2 pisos com incrível variedade para casa e cozinha. Taxa para fritura, R$ 169,00 à vista. Carrinho completo 3 em 1, R$ 1.770,00 à vista. Ou 10 de R$ 177. Liquidificador, era R$ 117, agora baixou. São R$ 95,80 à vista. Venha correndo aproveitar. Arena Magazine, Rua da Alegria, no centro de Maceió. Já estamos de volta com o TV Mar News na manhã desta quinta-feira, dia 22 de março de 2018. Aqui 2017, tá louco, né? Mas isso aí são os efeitos da idade. Eu estou ficando senil, confesso.
Recebemos aqui também a farmacêutica Luana Pires, como anunciei antes do intervalo, ela que vai falar a respeito das questões relacionadas à tuberculose, até porque vai se aproximando também o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, que será comemorado no próximo sábado, dia 24 de março. E, naturalmente, o Conselho Regional de Farmácia de Alagoas vai fazer um alerta à população sobre os perigos da doença e como o farmacêutico pode ajudar nesse tratamento. Vou me aproximar aqui da Luana, eu quero, inclusive, cumprimentar. Muito obrigado pela presença, viu, Luana? Tudo bem com você? Bom dia. Seja bem-vindo, tá? Ótimo dia. Gostaria que você falasse, a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa e existe um grupo de pessoas mais vulnerável a ter esta doença? Quais são, por exemplo, os grupos de risco? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Nós viemos aqui falar justamente sobre esse tema porque é um tema que afeta muito o nosso país, né? A gente representa o 22º país em que nós temos 80% dessa carga da doença aqui em nossa região e, infelizmente, estamos nesse patamar e justamente por isso que, quando vai se aproximando do dia do combate à tuberculose, aí, juntamente com a Organização Mundial de Saúde, são traçadas estratégias e o Ministério da Saúde se propõe a fazer melhorias, né, para combater essa doença. É uma doença que apresenta muitos sintomas e esses sintomas eles são característicos. Quando as pessoas elas apresentam uma tosse persistente, que é isso que eles chamam como sintomático respiratório, eles podem ter uma tuberculose, não significa que seja, obviamente, né? Mas uma tosse persistente por mais de 3 semanas, ela pode ser indicativa. O paciente ele também apresenta uma fraqueza, ele apresenta febre, um mal-estar geral e que, inclusive, ele pode começar a estar escarrando e ter a presença de sangue. Sim. Então, como o próprio Conselho se preocupa justamente com essa questão, o Conselho de Farmácia se preocupa com a saúde da população, ele pensou, então, em fazer esse alerta para buscar, né, alertar as pessoas para poder levá-la diretamente, através da informação, ao posto de saúde. Porque tem lá diversos profissionais que podem atender a essas pessoas. E, se pensando em grupo de risco, tem várias pessoas. Não existe idade, tá, Viderlan? Não existe idade para poder ter tuberculose. Ela é de fácil transmissão, como você falou, ela é uma doença infecto-contagiosa. E é uma bactéria, né, que normalmente fica lá na região do pulmão e justamente através das secreções das vias aéreas, uma pessoa pode pegar com a outra. Entendi. Então, ao tossir, ao espirrar, ela pode entrar em contato. Só que existem pessoas que têm uma maior predisposição, porque é uma doença que 1/3 da população já está infectada com essa bactéria, mas não significa que a gente vai desenvolver a doença. Entendi. É necessário que o nosso sistema imunológico ele já esteja mais deficiente. Então, por isso que existem aqueles grupos de risco mais vulneráveis, que seriam, no caso, os moradores de rua, pessoas que são etilistas, tabagistas, pessoas que já têm um HIV, profissionais de saúde, por sinal, a gente que trabalha dentro dos serviços de saúde. Pelo contato no ambiente, né? O risco é maior, né, Luana? E o risco é maior e ainda, para piorar, de ter a doença com a bactéria de uma forma mais resistente. Com certeza, porque a bactéria ela tem esse certo grau de inteligência, ela vai se fortalecendo dependendo do ambiente, não é isso? Exato. Nós estamos conversando com a Luana Pires, ela que é farmacêutica, falando sobre tuberculose aqui no programa. E, naturalmente, entre esses temas, vem também a questão das obrigações e do cenário que podemos nos deparar no dia a dia. Exemplo, hoje nós estamos aqui, você está marcando presença em um dos veículos da Organização Arnon de Mello. Uma empresa que tem, por baixo, mais de 700 funcionários. De repente, acontece de que na TV Mar tem aqui 40 funcionários e ficou caracterizado que um deles tem tuberculose. É um risco para os outros isso? O que é que a empresa precisa fazer de imediato com o seu conhecimento? O que é que você poderia recomendar em cenários como esse? Sim, assim, pessoas que vivem em aglomeração também faz parte do grupo de risco, né? Por exemplo, pessoas que vivem em comunidades. Então, pessoas que estão em um presídio, os presidiários. Sim. Então, enfim, pessoas que vivem em comunidade, em contato direto com outras pessoas, ela representa, sim, uma forma de contágio potencial. Então, é importante que, uma vez que apresente esses sintomas clássicos da doença, a empresa ou o próprio funcionário em si, a pessoa em si, ele procure o serviço de saúde. Lá vai ter uma equipe multiprofissional, vai ter um farmacêutico que também possa orientar. Sim. E justamente conduzir para fazer o diagnóstico laboratorial da doença. Porque esses sintomas, eles chamam a atenção, mas é preciso fazer uma confirmação. E essa confirmação se dá por meio de exames laboratoriais.
E através desses exames laboratoriais é que vai se chegar a um diagnóstico definitivo e permitir iniciar um tratamento efetivo para a doença. Esse tratamento é que pode levar à cura. E essa doença, ela tem um período de tratamento um pouco complicado. Por isso que se tem muitos casos de abandono terapêutico. Inicialmente, o tratamento padronizado é de 6 meses, mas ele pode, inclusive, perdurar. Pode demorar 9 meses, tem casos de 2 anos. Isso vai de acordo com a evolução do próprio organismo do paciente, de acordo com o que vai respondendo à melhoria e da maneira como se vai comportando a bactéria. Ela pode se tornar multiresistente caso esse paciente ele abandone o tratamento. O que é que acontece? Nos primeiros meses, começa a haver uma melhoria dos sintomas. Sim. Então, ele, estou bom, né, não preciso estar tomando mais esse medicamento, então ele tende a deixar a medicação. E, de repente, ele aparece num quadro mais grave e justamente mais complicador, mais difícil de tratar. Então, uma vez a pessoa ela percebendo esses sintomas, ela pode procurar o serviço de saúde, porque vai ter uma equipe pronta, assim certo. Como a própria empresa pode encaminhar o seu funcionário. Agora, Luana, existe também, nessa condição que você acabou expondo, como é que, na verdade, é feito o tratamento de uma pessoa com tuberculose? Quando ele chega, por exemplo, num momento como esse, procurando um serviço de saúde para poder ter esse tratamento. O tratamento é só na base de medicamentos, tem possibilidade de ser ingerido também de uma outra maneira, através do sangue, de corrente sanguínea. Eu gostaria que você falasse como é que é o tratamento. O tratamento, ele já é padronizado pelo próprio Ministério da Saúde. Então, existe um esquema terapêutico clássico, caso a bactéria inicialmente seja sensível. Sim. Então, tem a rifampicina, né, tem o etambutol. Então, existem esses medicamentos que são clássicos para iniciar o tratamento. Né? Então, tem a isoniazida. Então, inicialmente são 4 comprimidos e são antibióticos. O custo é caro de cada um desses? O melhor de tudo isso é que o tratamento a gente não compra em drogaria, ele é ofertado gratuitamente pelo SUS. Entendi. Então, o SUS, ele mantém esse paciente que tem a doença desde a identificação, através de uma confirmação de um diagnóstico laboratorial, até a sua cura. Certo. Então, iniciando esse tratamento com antibiótico terapia, e esse tratamento é por via oral, né? Ele precisa, inclusive, ser monitorado, ser acompanhado para chegar a dizer que o paciente está melhor. Certo. E também esse acompanhamento se faz por meio de exames. Então, a cada 2 meses é feito um exame de escarro, um novo exame de escarro, e para fazer a contagem do número de bacilos. Sim. Então, é justamente a partir dessa contagem de número de bacilos que se faz na lâmina que consegue observar a melhoria ou não no tratamento, durante o tratamento. Certo. Agora, a respeito também do receio, de que quem tem os sintomas da tuberculose fica com aquele receio de, não vou ao médico porque de repente posso ser diagnosticado com tuberculose e as pessoas se afastem de mim, porque naturalmente existe todo esse preconceito, não é? Troca talher, troca tudo porque ele tem tuberculose, fulano tem tuberculose, está contaminando o ambiente. Esse é o olhar de uma sociedade preconceituosa que não assume esse preconceito. Como o farmacêutico tem um papel importante nesse tipo de assunto, nesse tratamento, Luana, na sua opinião? O farmacêutico ele tem um papel importante da seguinte maneira, na orientação quanto ao uso correto dessa medicação. Porque nesse estigma que a própria doença ela já tem enraizada em sua história, a partir do momento que se inicia o tratamento, nos primeiros 15 dias se diminui a forma de contágio por meio dessas secreções das vias aéreas. E, consequentemente, as pessoas não precisam se afastar uma das outras, porque realmente esse é o principal motivo de o paciente abandonar a terapia longa inicial de 6 meses. Porque ele se sente isolado, sem o apoio da família, então ele vai e nos primeiros meses, no momento que ele se acha melhor, ele tende a deixar. Então, o farmacêutico, ele levando a informação para a família, que é justamente o ponto de apoio para fortalecer esse compromisso na terapia, ele vai se comprometer a fazer uso dessa medicação e a cada mês ele busca nova medicação, inclusive tem um tratamento que é supervisionado, ele é diretamente supervisionado, em que esse paciente, a cada 30 dias, ele busca numa farmácia pública, né, em um posto de saúde, para poder fazer o seu tratamento mensal. Sim. E esse acompanhamento, através do monitoramento que o farmacêutico vai fazer do número de medicamentos que ele tomou a cada dia,
é importante para ele se manter efetivo nessa terapia. Então, tomando seus medicamentos de maneira correta, ele reduz a forma de contágio e não há necessidade desse distanciamento entre as pessoas e seus familiares. Certo. No próximo dia 24, nós vamos comemorar o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. E o que é que o Conselho Regional de Farmácia de Alagoas vai promover entre essas ações nessa programação, Luana? Você poderia adiantar? Você tem hoje um pouco de base dessa logística que está sendo preparada para receber a sociedade e levar até a sociedade a importância também de se prevenir e de combater a tuberculose? Na verdade, já começou. A partir do momento que a gente se propôs a tratar sobre esse tema, informando a população, a gente já começou a nossa campanha de informação, que é uma das metas também, quando a gente fala em tratar doenças, mas o mais importante é levar a informação para as pessoas. Então, a gente já começou com o nosso papel de manter a população informada, de saber caso ela tenha alguma dúvida. Existe aqui, por sinal, o segundo centro, que tem lá, é um centro, o segundo centro de saúde, localizado na Praça da Maravilha. Lá tem um centro de referência para o tratamento da tuberculose, mas qualquer pessoa apresentando esses sinais, esses sintomas clássicos da doença, ela pode procurar um posto de saúde próximo à sua residência. Então, o nosso papel aqui como farmacêutico é justamente levar a orientação para essas pessoas, para que elas possam buscar efetivamente e, consequentemente, haver uma melhoria na saúde da população em geral. Luana, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Tá certo? Volte outras vezes para poder falar de temas tão relevantes como esse, não só de tuberculose, mas de outros temas. E no final das contas também, você está convidado a voltar, juntamente com a minha querida Luciana Martins, competente profissional, jornalista, e que vem fazendo trabalho também no Conselho de Farmácias aqui de Alagoas, no Conselho Regional de Farmácias aqui de Alagoas, com muita competência, por sinal, né? Trabalhei com ela em outros veículos e conheço o trabalho, mas você está convidada também a voltar em outras oportunidades para falar de outros temas e da importância do farmacêutico nessa situação. Eu acho que isso é muito importante. O Conselho Regional de Farmácia tem trabalhado para poder mudar aquela concepção de que o farmacêutico é aquela pessoa que você conhece desde pequeno, que ele dá apenas uma recomendação, precisa de uma preparação para poder chegar à condição de farmacêutico. Com certeza. Precisa Nós de uma qualificação, 5 anos, né? Fazemos uma faculdade. Muito bem, é isso aí. Conversamos então com a Luana Pires, farmacêutica, aqui no TV Mar News. Podemos trazer o que na sequência? Eu tenho um problema crônico aqui com o pessoal da minha equipe de imagem, sabe? O pessoal fica naquele sono, meu irmão. Sabe que aí a sequência aqui do programa é a seguinte: estou aqui entrevistando, aí ele já tem que soprar quando estiver faltando aí a última pergunta, dizer, você pode chamar depois daí e tal, entendeu? Aí fica todo mundo calado, entendeu? Eu acho que é porque tá chegando o final de semana, sabe, irmão? Tá chegando o final de semana, aí os caras dizem assim, o Viderlan é estressado no ar. Fica estressado. Vá, diga, vá. Tá bom, meu amigo. Muito obrigado pela assistência, tá certo? Muito obrigado pela agilidade. Muito obrigado. Vamos lá, trazer aqui então nessa sequência. Rapaz, é assim mesmo. Nós temos que seguir aqui o Procon de Maceió. Coloca aí rapidinho o horário. Vamos lá colocar o horário aí na tela, vamos lá? Colocar o horário aí para que a gente possa ter uma base aqui do programa. O pessoal que está saindo de casa aí também. Isso, a hora. Vamos lá, 8 da manhã, 45 minutos. Pessoal que está saindo de casa, já está no teu trabalho? Ótimo dia para você, tá certo? Muito obrigado pela audiência. O Procon de Maceió está de olho nas empresas que oferecem empréstimos consignados na cidade. Segundo o Serasa, a cada 2 segundos, um consumidor é fraudado no país e estabelecimentos têm ofertado de forma irregular empréstimos consignados. Você sabe aquela história, Marcione, que o cara diz o seguinte... Nem tudo que reluz é ouro. Já ouviu esse ditado? Pois é. Ou aquele outro ditado que diz assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Pois é essa a ideia que nós vamos mostrar agora. Você sabe por quê? Porque acontece o seguinte, empréstimo, você vai lá para o centro de Maceió, o cara está aperreado, tem 2 contas de água, 2 contas de luz, bujão de gás em casa acabou, aí o cara diz, rapaz, vou ter que pegar um empréstimo. Aí chega no banco, o banco bota uma série de restrições. Para não emprestar, para não dizer assim, nós não queremos emprestar ao senhor. Porque o banco poderia dizer isso, né? Nós não queremos emprestar ao senhor. Então coloca uma série de problemas para poder emprestar. Cobrando uns juros nessa altura aqui, na altura do D-Square. E aí o cara sai atordoado do banco, coçando a cabeça assim, rapaz, o que é que eu vou fazer? Aí passa lá nas vitrines. Empréstimos para aposentados, sem consulta ao SPC Serasa. O cara, opa, é aqui mesmo, Estou pendurado no SPC Serasa até agora, vou entrar aqui. Aí o cara bota uma taxa de juros lá em cima, oferece mundo e o fundo para poder emprestar uma mixaria para o cidadão só comprar aquele gás que está faltando, comprar aquele botijão,
as 2 contas de água para poder pagar as 2 contas de luz e passar 25 anos pagando de financiamento. 25 anos, no mínimo, pagando. Então, o PROCON está se movimentando aqui em Maceió para poder acabar com essa quadrilha que muitas vezes rouba aí os aposentados de uma maneira totalmente errada e que poderiam parar por trás das grades. Vamos acompanhar na reportagem. Correspondentes bancários estão aplicando golpes no consumidor. É o aposentado, é o funcionário público, é o empregado de empresa privada e o problema está na hora do empréstimo. Nós estamos aqui com o coordenador de fiscalização do PROCON Maceió, Alex Paranhos, que nos dá toda a orientação e nos diz o que é que realmente está acontecendo. Bem, o PROCON Maceió realizou durante essa semana uma fiscalização ostensiva no centro da cidade, nessas casas de empréstimos, com empréstimos consignados, empréstimo pessoal, e foram visitadas 39 empresas, certo? Dessas 39 empresas, detectamos 15 empresas irregulares, ou seja, sem um alvará de funcionamento, sem o CNPJ, com funcionários trabalhando na informalidade, empresas funcionando no centro da cidade, com todo o acesso dos consumidores e sem nenhum respaldo. Certo? O PROCON orienta que as pessoas, ao fazerem esses empréstimos, procurarem um empréstimo, procurem credibilidade, procurem instituição financeira, procurem instituição bancária, certo? E não essas casas que podem estar irregulares. Não estou generalizando, algumas estão trabalhando corretamente, mas detectamos várias irregularidades nessas casas de empréstimos. Algumas vezes correspondentes bancários, chama-se financeira, muitas vezes sequer exige o cadastro negativado, Serasa, SPC. Isso já é um indicativo de que pode haver a fraude aí? Justamente. A fraude acontece no momento que as informações não são passadas adequadamente. O consumidor, na relação de consumo, ele é o mais vulnerável nessa relação, certo? E algumas financeiras, eles, valendo dessa situação, eles oferecem vários valores altos para ser descontados para aquele consumidor, que ele até nem sabe quanto é que vai pagar, entendeu? Ele não tem nem o conhecimento do valor que ele vai pagar. E no final vira uma bola de neve e o consumidor pode ficar prejudicado. Paranhos, o que basicamente nós poderíamos passar de informação e orientação para que o consumidor, principalmente o aposentado, o servidor público, todos, enfim, não entrem e sejam vítimas dessa fraude? Bom, o PROCON orienta sempre, procura uma instituição financeira de credibilidade. Essas casas de empréstimos, na maioria, elas estão trabalhando irregular, certo? E nós, juntamente com o Ministério Público do Estado de Alagoas, estamos fazendo uma força-tarefa, certo? Para poder chegar até a interditar algumas casas desse segmento. As fraudes estão aí por todos os lugares. O comércio também faz suas aplicações de fraude e agora, como são bastados também esses correspondentes bancários e que muitas vezes a campanha é por demais ilusória e enganosa. Com as imagens de Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Ardon de Melo, no canal 25 da NET. Muito bem, meu diplomata Fernando Palmeira. Você volta daqui a pouco, tá certo? Direto das ruas da capital alagoana, com mais assuntos também ao lado do repórter Flávio Santos, né? Mas aí o tema importante, o PROCON tem buscado alternativas para fazer as pessoas, pelo menos, se sentir mais protegidas. Agora, tem uma coisa, viu, telespectador? O PROCON precisa ser provocado. Não adianta você esperar também o PROCON dizer, eita, vamos ali fazer uma ação, não precisa ser provocado. Se chegasse mais denúncias a respeito das coisas que são relacionadas de direito do consumidor, e isso cabe também para cada um de nós, eu acredito que todo mundo, a maioria dos que são religiosos tem uma Bíblia em casa, eu acho que todo mundo deveria conhecer um pouco dos seus direitos e deveres, aí o mundo seria melhor. Se cada cidadão conhecesse um pouquinho mais dos seus direitos, andasse, por exemplo, lendo um pouquinho mais o Código de Defesa do Consumidor, nós não precisaríamos ter figuras para representar o povo como alguns aí que hoje já assumem até papel político no estado de São Paulo. Não é verdade? Nós não precisaríamos de defensores nessa história. Eu sei que existe um papel importante de advogados dessa história toda porque eles são conhecedores da lei. Uma coisa é uma coisa. Uma coisa é uma coisa. Agora, o que eu quero que você entenda é que seu direito como consumidor você precisa conhecer. Quando você chega no estabelecimento, que muitas vezes o estabelecimento quer empurrar para você uma venda casada, isso é contra a lei. Aquela questão do troco em que você muitas vezes, não tenho 10 centavos, o senhor aceita uma bala. Se você não quiser aceitar, o estabelecimento tem que dar os 10 centavos. É uma obrigação. É uma obrigação.
Então, são coisas como essa que nós não podemos deixar passar. E eu estou falando de coisas mínimas, imagine das maiores. Nós não conhecemos, cara, os nossos direitos. Os direitos que nós temos de consumidor, como consumidores. Então, é preciso conhecer um pouco mais e provocar essas entidades que representam a sociedade para que isso possa ser esclarecido e, de fato, entender o que é que as pessoas precisam, de fato, mesmo ter como coisas básicas e o que é justo, que acaba sendo importante. Tirar de quem já não tem não é uma atitude nada justa. 8 da manhã, 52 minutos em Maceió. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos trazer mais matérias aqui no TV Mar News. Continue conosco, é rapidinho. Vou tomar aquela água. Volto já. A vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. A sensação é de voltar no tempo. No Bebedouro, um dos mais antigos bairros de Maceió, se respira história. Os casarões, imponentes e bem preservados, lembram que ali já foi o bairro preferido da elite alagoana. Ainda tem o Colégio Bom Conselho, com sua bela fachada, a estação ferroviária, a Igreja Matriz, com azulejos portugueses e a Bênção de Santo Antônio, e a Praça Coronel Lucena Maranhão, que antes mesmo de ganhar esse nome, era palco das festas de Natal e Carnaval mais animadas da cidade, organizadas pelo Major Bonifácio Silveira nas primeiras décadas do século XX. O bairro tem cerca de 2 quilômetros quadrados, 53 logradouros e é banhado pela Lagoa Mundaú. Até hoje, é um pedaço de Maceió que parece uma cidade de interior, com seus pouco mais de 10 mil habitantes. Mas o antigo e o novo convivem bem por aqui. O Bebedouro se modernizou, possui um comércio próspero que não para de crescer. No Bebedouro também existe um refúgio verde, onde é possível fazer trilhas e entrar em sintonia com a natureza. É o Parque Municipal. Inaugurado em 1978, o local é um santuário da Mata Atlântica, com nascentes de água e várias espécies de plantas e animais nativos. Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a manhã flor. Só quero ir se você for. E quando eu notei, já era, caí de fui pousar logo no seu abraço. E quando eu notei, já era, caí de Tá todo mundo ligado. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
Arena Magazine. São 3 andares, na loja mais completa de Maceió. No térreo, tudo para montar e equipar seu próprio negócio. E mais 2 pisos com incrível variedade para casa e cozinha. Taxa para fritura, R$ 169,00 à vista. Carrinho completo 3 em 1, R$ 1.770,00 à vista. Ou 10 de R$ 177. Liquidificador, era R$ 117, agora baixou. São R$ 95,80 à vista. Venha correndo aproveitar. Arena Magazine, Rua da Alegria, no centro de Maceió. Beleza, estamos de volta aqui no TV Mar News. Olha, 8 da manhã, 57 minutos em Maceió. Estamos nos aproximando das 9, né? E vamos voltar então direto das ruas da capital alagoana, porque o nosso amigo, irmão, parceiro, Fernando Palmeira, está trazendo aí mais detalhes ao lado do repórter cinematográfico Flávio Santos. Vou colocar aqui logo na tela, Josiel. Aqui o nosso Fernando Palmeira, para aquele... Ah, não tem? Muito bem. Então vamos colocar o nosso Fernando Palmeira aí, tá certo. Colocar o nosso Fernando Palmeira aí na tela para poder trazer notícias já direto das ruas da capital alagoana com Flávio Santos. É com você. Ok, nós já estamos aqui de estrada, o sol volta a brilhar em Maceió, algumas nuvens ainda pairam sobre nossa capital e mesmo que caia as águas, hoje dia mundial da água e a Prefeitura Municipal de Maceió, através da Superintendência Municipal de Limpeza Urbana, a Islum, está promovendo aqui um dia diferente, com limpeza na Orla Lagunar e a participação também de lideranças da comunidade e uma programação toda especial. Estou aqui com a Sui Nenilha e ela nos fala sobre a programação e a importância de chamar a atenção de todos para preservar o meio ambiente e, consequentemente, preservar os nossos mananciais, a água, preservar a vida. Exatamente. Como o senhor mesmo comentou, nós vamos ter umas atrações diferentes hoje para conscientizar as nossas escolas municipais, que são nossas convidadas, a comunidade do entorno de Estrada e os nossos parceiros da Prefeitura. Então, nós vamos fazer aqui uma limpeza do mangue, né, com os nossos alunos, com a nossa equipe de garis. E vamos ter peças teatrais com o nosso tema Preserve a Água. E nossas oficinas de reciclagem, colocando toda aí, expondo à sociedade a importância desse recurso hídrico. Está com uma programação belíssima. Agora, uma coisa que nos chama a atenção é exatamente as condições de precariedade no que estamos tratando a Mãe Lagoa, como é chamada assim pelas marisqueiras, pelos pescadores. É um assoreamento e toneladas de dejetos e lixo ainda são criminosamente jogadas aqui na Lagoa Mundaú. E uma conivência com o poder público. Ninguém, nem de Brasília, nem de aqui, apenas falam e ninguém se manifesta efetivamente para salvarmos essa beleza, essa riqueza, a atração que isso aqui um dia com certeza chegará a ser e, acima de tudo, humanizada a nossa Mãe Lagoa Mundaú. Como é a visão dos que fazem a Prefeitura e a própria Islum? A Superintendência de Limpeza Urbana, ela já tem uma programação fixa de limpeza na Orla Lagunar, né? Diariamente nós fazemos a coleta da casca do sururu, inclusive um projeto piloto nós estamos desenvolvendo aqui para reutilizar a casca do sururu. Nós estamos também em andamento com um projeto de Frente para a Lagoa, né? Batalhando, como você mesmo disse, com o poder público, para desenvolver esse tão bonito projeto que está na nossa programação, inclusive à frente o prefeito Rui Palmeira, para a gente dar uma condição digna aos maceioenses. Aqui se fala num olhar diferenciado que a partir de agora, como deveria ser já de muito tempo atrás, um olhar para a nossa beleza do nosso sistema lagunar. A laguna, que é essa riqueza entre Lagoa Mundaú, Lagoa Manguaba, sem falar em outras lagoas, mas principalmente essas que estão no setor urbano, estão agredidas a cada momento. É um dia de dar um brado nesse Dia Mundial da Água. Exatamente, estamos agora todos juntos, de mãos dadas, para lutar em conscientização da questão da importância do recurso, né? Então vamos desenvolver assim, as atividades e espero que tenhamos um retorno da comunidade, dos estudantes que estão aí crescendo com a sua consciência, informação, para no futuro nós ainda conseguirmos ter esse recurso, né? Sui, parabéns por estar aqui também nessa linha de frente, conscientizando e a gente tentando não apenas sonhar, mas concretizar o sonho de ver a Salva Lagoa Mundaú. Com certeza, muito obrigada.
Dia Mundial da Água, e a gente aqui participando também. Daqui a pouco, Davi Maia vai estar chegando com toda a sua comitiva. A Su está aqui, que é chefe de gabinete. Mais uma programação durante todo o dia de hoje, inclusive com direito a espetáculos teatrais. Mas não vale nada disso se efetivamente não colocarmos em prática a salvação. Desde o Rio São Francisco, que está lá assoreado. E aqui, ontem sentimos o apagão, o que significa o apagão. Aí a gente sente o valor, a importância do Rio São Francisco. Aqui também para manter a vida, o desenvolvimento, a beleza e ser atração turística, que não é. É preciso olhar para a Mãe Lagoa com o dia de hoje, o Dia Mundial da Água, mas acima de tudo, com a vontade de implementar políticas para salvaguardar o meio ambiente a partir disso que está aqui nos nossos pés, nas nossas vistas, mas infelizmente o cartão postal ainda não é dos mais belos para se dizer vamos preservar, vamos salvar a Mãe Lagoa, o nosso sistema lagunar e todos os nossos aquíferos. Com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira aqui do Estrada para a TV Mar News. E a gente segue com você, meu caro Viderlan Araújo. Muito bem, meu lindo Fernando Palmeira, um abraço para você, tá certo? Até amanhã, né? Um grande abraço, mesmo acompanhando mais uma ação aí, né? E com a presença do Davi Maia, o pessoal trabalhando muito, principalmente nessa região aí da Orla Lagunar. Um grande abraço mesmo para você e para o Flávio Santos, tá certo? Até amanhã. Bom, podemos nessa sequência aqui trazer a matéria da Pala, não é isso? Então tá, vamos trazer então essa matéria da exposição da Pala, agora às 9 da manhã, 3 minutos. Daqui a pouco nós vamos conversar com o secretário do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas, Alexandre Aires, já está aqui, inclusive quero cumprimentar o meu zagueiro moralizador aqui, Nigel Santana, né? Meu zagueiro, esse daí é bom, viu? É, rapaz, é estilo Felipe Melo, ele, brincadeira. 9 da manhã, 3 minutos em Maceió. Vamos agora acompanhar a matéria que mostra a exposição de comemoração aos 25 anos da Apala, uma grande oportunidade de garantir produtos de qualidade e praticar também, no final das contas, o lado social, a solidariedade. A Associação dos Pais e Amigos dos Leucêmicos de Alagoas, APALA, comemora 25 anos e uma bela exposição está aqui para que todos os alagoanos e os nossos visitantes venham prestigiar e conhecer melhor sobre essa grande obra, esse grande trabalho social. Estou aqui ao lado da minha colega, Relações Públicas da APALA, Lília Ferreira, e ela nos fala sobre essa festa, a programação e a importância da APALA nesses 25 anos. Certo. A APALA completou 25 anos no dia 10 de março, né? São 25 anos de uma solidariedade total aos pacientes, às crianças e adolescentes com todos os tipos de câncer e adultos com leucemia. Então, nós pensamos como nós vamos comemorar e celebrar, junto com o nosso público, esses 25 anos de trabalho desenvolvido. Então, nós pensamos numa exposição onde nós pudéssemos contar, através de fotos, todas as nossas atividades, desde o início da APALA até os dias atuais. Nós também vamos comemorar com o nosso público no dia 22, no Família APALA, que é uma atividade que acontece mensalmente, né, uma atividade direcionada aos nossos assistidos. E nós teremos apresentações de Alan Bastos, a banda Mundo Infantil, e nós teremos algumas surpresas e homenagens às pessoas que participaram desde a fundação até os dias atuais, colaborando com o nosso trabalho. A APALA, ela acolhe principalmente crianças portadoras de leucemia ou câncer, mas também dá um abrigo, um acolhimento às pessoas da família que acompanham essas crianças. Sim, nós sempre atendemos a criança, o paciente e um assistido. Nós temos capacidade para 60 pessoas dia, além de outros serviços que nós prestamos, como assistência psicológica, odontológica, assistência social. Nós temos também um espaço pedagógico, nós adquirimos agora, oriundo da parceria com o Instituto Ronald McDonald, dentro do projeto McDia Feliz, uma pedagoga que está auxiliando o nosso espaço pedagógico. Nós também temos uma equipe de nutrição em parceria com a Faculdade Uninasal. Então, a gente dá todo esse suporte às crianças e também ao acompanhante. A APALA conta com uma equipe multidisciplinar de voluntários, voluntárias. Como é a manutenção dessa obra tão importante que é a APALA?
Sim, nós temos hoje voluntários e funcionários engajados com essa causa. Nós captamos estes voluntários através do nosso site www.apala.org.br. As pessoas fazem esse cadastro, nós entramos em contato e essas pessoas passam por um treinamento para nos ajudar. Então, nós temos voluntários lá, em visita hospitalar, na brinquedoteca, na oficina de artes, na equipe pedagógica, na psicologia. Então, a gente vai, na equipe de eventos, né, a gente agrega esse público que faz questão de contribuir com o trabalho voluntário. De onde são oriundos os recursos para manter uma obra tão importante como a Apala? Hoje, nós funcionamos totalmente com a ajuda da sociedade. É a sociedade quem mantém os nossos serviços. Então, nada melhor que essa exposição para que a gente demonstre a nossa gratidão à sociedade alagoana, que acredita no nosso trabalho e contribui para que a gente consiga continuar com as nossas atividades. A exposição comemorativa aos 25 anos da Apala está aqui no Parque Shopping Mangabeiras, mas é bom a gente passar também o endereço para as pessoas que queiram conhecer de perto esse trabalho importantíssimo da Apala. Isso, nós ficamos localizados na Travessa Robert Simons, 178, por trás do Hospital do Açúcar. Nós funcionamos de segunda a sexta, de 8 às 18 horas. Então, nós estamos sempre dispostos a recebê-los. Quem quiser conhecer melhor, de perto, o trabalho da Apala, pode aparecer por lá, que será muito bem-vindo ou bem-vinda. A Apala é esse grande marco na assistência social, em dar atenção principalmente a crianças carentes do interior, seus familiares que chegam aqui em Maceió e que recebem toda uma atenção, um amparo. É importante essa obra e você deve conhecer e também participar da sua contribuição. Parabéns, Apala, pelos 25 anos de relevantíssimos serviços prestados à saúde e à vida, principalmente dos nossos pequeninos. Aqui do Parque Shopping, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mara, da organização Arnaldo de Melo, no canal 25 da NET. Muito bem, está aí o Fernando Palmeira trazendo aí muitos detalhes, né, dessa ação. E claro, vamos trazer ainda muitas notícias no decorrer da programação da TV Mar Canal 25. Olha, para ficar bem elegante, assim como o secretário, eu tenho que estar elegante também, né? Então, estou gostando do meu enquadramento aqui no vídeo, tá? Ficou muito legal. Estou aqui com o Alexandre Ares, meu amigo. Grande abraço, Alexandre. Tudo bem? Hoje é um dia importante, né? Eu gostaria que você falasse também, né? A respeito até de ações que a Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos tem realizado aqui no Estado. Nos recebemos, inclusive, o secretário Alexandre Ares aqui para falar desse assunto. E quantos municípios de Alagoas foram contemplados com programas hídricos da SEMAR diante desse cenário, já que hoje é o Dia Mundial da Água, naturalmente a minha água e a sua está aqui, né? Para poder falar desse dia tão importante. Seja bem-vindo. Nós já temos hoje 80 municípios em Alagoas, dos 102 municípios, beneficiados diretamente com programas hídricos da SEMAR. Nós, ainda em janeiro de 2015, idealizamos um planejamento e hoje, agora em 2018, já estamos colhendo os frutos da mudança da condição de vida da população, principalmente da zona rural. O governador, quando nos convidou para assumir a pasta, ele nos deu diversos desafios, mas nos cobrou uma prioridade em 2 assuntos. O primeiro, a levar água a quem mais precisa na zona rural, porque a Casal, se você observar a companhia de saneamento, que atende 77 municípios em Alagoas, hoje ela vive um novo momento. Hoje a Casal tem poder de investimento que no passado não tinha. Mas a Casal, historicamente, bem ou mal, ela chega na zona urbana. E o bicho pega na zona rural. É na zona rural que a população realmente passa necessidade e carência por água e que depende do caminhão-pipa ou da água das chuvas. E nós focamos nesse desafio de criar programas que levassem água aonde ninguém nunca levou e nas zonas rurais mais distantes dos municípios em Alagoas. Então, nós temos exemplos de pessoas como o seu Luiz, lá de Água Branca, numa serra, Serra dos Vitórios, salvo engano, e que nós, quando levamos o poço para lá como desalinizador, um senhor de 80 anos, ele se emocionou na inauguração e pediu para dar um discurso. E nós observamos a fala dele e ele disse assim: eu gastava R$10 por dia para comprar um balde de água suja para dar minhas cabras e pedia água emprestada dos vizinhos, porque eu não queria que meus animais morressem. Hoje eu tenho 5.000 litros por hora de água potável através do programa do governo. Então, só sabe realmente o que é não ter água quem passa necessidade ou quem vai lá observar.
Eu lia hoje uma matéria no jornal Gazeta, dizendo, uma entrevista do presidente Clécio, que faz um grande trabalho na Casal, e dizendo que 46% da água que é tratada pela Casal ela é desperdiçada. Então, a própria população, e eu tenho dito isso muito nas minhas entrevistas, não se faz preservação do meio ambiente, proteção do meio ambiente ou dos recursos hídricos sem a participação da sociedade. É diferente da política de educação, da política de saúde, onde o poder público ele tem um protagonismo quase que solitário, individual. No que diz respeito à política de meio ambiente e dos recursos hídricos, a população precisa participar. Não dá para a gente tratar uma água que é cara, um tratamento de água como a Casal faz, e quase que metade ser desperdiçada porque a população fura os canos, porque faz gato para roubar essa água. Então, esse tipo de conduta tem que diminuir e o trabalho de educação ambiental que a gente faz demonstra essa importância. A água não é um bem infinito. Se a gente não preservar, nós teremos um colapso no futuro. Então, esse trabalho que a gente tem feito é levando água para quem mais precisa, mas conscientizando aquele que já tem água a protegê-la e a preservá-la. Agora, secretário, é importante, você citou a questão dos poços. Um trabalho de perfuração de poços tem sido feito nessas zonas rurais e isso acaba sendo também apenas uma de tantas histórias que o governo tem proporcionado para que as pessoas, o cidadão de bem, aquele anônimo, possa também levar ao conhecimento do público. Como é que tem sido esse trabalho também de perfuração de poços nessas zonas rurais, zonas de difícil acesso e também de recuperação das nascentes, que é outra ação também muito importante? Isso. No que diz respeito aos poços, nós temos 3 programas de perfurações de poços. Por que 3? Porque nós temos um programa estadual com as 2 máquinas adquiridas pelo governo do estado e já perfuramos mais de 500 poços através dessas máquinas com recursos próprios. Esse trabalho de gestão fiscal do governador Renan Filho e do secretário da Fazenda, George Santoro, nos trouxe um poder de investimento e hoje a gente consegue, com recurso próprio, investir mais do que o governo federal investe, no que diz respeito às perfurações de poços. Sim. Esse trabalho tem dado tão certo aqui em Alagoas que os estados vizinhos têm vindo aqui buscar a tecnologia e entender como é que a gente conseguiu colocar essas máquinas em funcionamento, porque são máquinas doadas pelo governo federal ainda em 2014 e doadas para todos os estados do Nordeste. Sim. Alagoas possuía 2 e ainda não tinha utilizado. E nós, em 2015, criamos um programa, lançamos esse programa e estamos hoje com mais de 500 poços perfurados. Nossa. No total, nós temos mais de 600. Por quê? Porque somados aos 2 programas federais, que é o Água Doce e o Água para Todos, nós atingimos a marca de mais de 600 poços, mas mais de 500 somente com recurso próprio do governo do estado. O diferencial dos programas é que, para quem não sabe, na região do Sertão e do Agreste de Alagoas, esse poço ele é perfurado, mas essa água é uma água salobra. É uma água imprópria para o consumo. Certo. Então, em parceria com o governo federal, nós lançamos os programas o Água Doce e o Água para Todos, onde a gente instala um equipamento chamado dessalinizador e, a partir daí, essa água é tratada. E nós possibilitamos que a população tenha acesso a essa água potável, contínua e diária. É o fim, realmente, do caminhão-pipa. Nós, em dezembro, acompanhado do governador Renan Filho, nós fomos à Estrela de Alagoas e entregamos 8 sistemas com dessalinização na zona rural daquele município. O caminho ainda é muito longo, claro. Ainda tem muita zona rural no estado precisando de desalinizador. Mas o mais importante é a gente ter iniciado esse programa e hoje mais de 100 comunidades já possuem água potável e diária a partir da dessalinização. Agora, a SEMAI ela tem se preocupado bastante também com a questão da preservação da água, levar à sociedade, como você acabou de fazer o apelo aqui, secretário, essa importância, saber da importância de que a água um dia pode acabar, se nós não tratarmos com cuidado, com carinho, nessa ideia de preservação do meio ambiente. Como é que a SEMAI tem trabalhado também na espécie de campanhas junto ao pessoal desses municípios e até aqui mesmo, na capital, na região metropolitana, onde se tem um maior número de desperdícios de água potável? Isso é um problema histórico no Brasil, é um problema cultural. As pessoas se preocupam com a água no 22 de março, porque é o Dia Mundial da Água. Sim. Nós temos que preservar e cuidar e proteger desse bem tão importante todos os dias do ano. Esse trabalho, esse desafio de educação ambiental que a gente tem feito, ele atua de maneira conjunta aos programas hídricos, porque não adianta a gente levar a água se a população não souber utilizá-la, se a população não tiver o conhecimento e o entendimento de que aquela água ela deve ser preservada. Um exemplo que eu trago é o do Canal do Sertão. Sim. Nós assumimos a secretaria e somos o presidente do comitê gestor desde janeiro de 2015 e o Canal do Sertão tinha 68 quilômetros com água, mas de maneira toda desregulada. Por que desregulada? Porque o governo anterior liberou a utilização sem nenhum critério. Então, você queria utilizar a água, você ia lá, colocava uma bomba e tirava a água.
E aí nós encontramos fins diversos. Pessoas que realmente precisavam, outros que não precisavam e estavam utilizando para uso comercial, e aí uma infinidade de irregularidades. Passamos a orientar, a cadastrar essas pessoas. Hoje nós temos 110 quilômetros com água, mais de 40 quilômetros construídos só nesses 3 anos e de 3 meses do governo Renan Filho. E essa população que utiliza essa água, toda cadastrada e regulada. Por que eu digo isso? Porque são cidadãos, na sua grande maioria, de baixa renda, agricultores familiares, que nunca tiveram água em abundância. Se você passa a destinar e a possibilitar que, de maneira graciosa, ele utilize essa água, ele vai queimar o solo porque ele vai usar água demais, ele não teve uma capacitação e um planejamento hídrico e agrícola para utilizar aquela água na sua cultura, seja ela qual for, naquela região. Então, em parceria com a Emater, com a Secretaria de Agricultura, nós exigimos e orientamos o agricultor para que ele tenha um plano agrícola. Não adianta eu ter um canal do sertão com bilhões de metros cúbicos de água e o cidadão chega lá e querer criar ou querer plantar coqueiros, como foi feito anteriormente. Ou a gente sabe que a cultura do coco, ela consome muita água e essa água ela tem que ser compartilhada. Não pode ser uma água utilizada para grandes latifúndios ou grandes empresários que tenham interesse. O objetivo do Canal do Sertão, principalmente, é um objetivo social. É levar água para o agricultor familiar e possibilitar que a casal, num curto espaço, possa levar água de forma mais rápida para quem tanto precisa no Alto Sertão. Com certeza, matar a sede daqueles que precisam. A respeito, secretário Alexandre Aires, a respeito dessa preocupação também que a SEMAR tem, quais são os projetos ainda previstos para esse ano? Aquilo que está no papel e que está faltando detalhes para ser colocado para o campo da prática. Olha, nós como eu te falei no início da entrevista, nós tínhamos 2 desafios prioritários dados pelo governador. O primeiro, levar água para a zona rural dos municípios. E o segundo, encerrar os lixões em Alagoas. Nós estamos hoje atingindo a marca de 55 municípios em Alagoas sem lixão a céu aberto. Quando assumimos, somente Maceió não tinha lixão. Então, nós tínhamos 101 municípios com lixão a céu aberto e hoje já são 55 sem lixão. Hoje, está acontecendo hoje o encerramento lá em Estrela de Alagoas. Sem lixão a céu aberto. É um grande número, nós fomos contactados e parabenizados pelo Ministério do Meio Ambiente, porque Alagoas está entre os 5 estados do Brasil que nos últimos 3 anos mais avançaram na implementação da política de resíduos sólidos. Então, esse programa é um desafio que nós assumimos lá atrás e que hoje estamos colhendo os frutos. Mas tem muita coisa ainda a se fazer. Nós temos muitos programas a serem implementados ainda em 2018, até o encerramento do ano. Nós temos o projeto Orla, que é um grande desafio, que é o zoneamento urbano, econômico e social das orlas do Estado. Certo. Não dá para a gente ter essa desregulação, barraca por todo lado, sem banheiro, sem estrutura, onde as pessoas utilizam as praias belíssimas de Alagoas, conhecidas nacionalmente e mundialmente, de maneira desregulada. Então, nós estamos convocando os municípios, com a parceria do ICMBio, da SPU, para capacitá-los e orientá-los, que aquela utilização ela deve ser feita de maneira regulada. Esse é um grande desafio para 2018. O fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas. Sim. Nós temos trabalhado também fortemente e dialogado com os usuários, dialogado com as empresas que utilizam, com a sociedade civil, com as prefeituras, para que a gente possa ter de maneira regulada, de maneira organizada, a gente possa utilizar essas águas tão importantes dos mananciais aqui em Alagoas. Para a gente encerrar, secretário Alexandre Aires, eu não poderia também perder essa oportunidade e te dar também essa oportunidade de deixar uma mensagem para os alagoanos neste Dia Mundial da Água. Muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço a oportunidade e a mensagem que eu posso deixar é no sentido de que a gente possa continuar preservando os recursos hídricos. O trabalho de educação ambiental ele é muito importante, mas a gente precisa da participação da sociedade. No campo hídrico, vamos economizar água, vamos evitar esse desperdício que a gente vê numa lavagem de um carro, numa escovação de um dente com a torneira aberta, num banho prolongado dos adolescentes. Eu tenho um adolescente em casa e reclamo todos os dias nessa utilização desregulada. Então é isso que a gente tem que levar para a sociedade e entender que essa obrigação não só é do poder público, a gente tem que atuar de maneira conjunta para que Alagoas seja realmente um estado sustentável e bom de se viver. Eu pensei que fosse só o Viderlan Filho que tirava minha paciência com essa história também, tá vendo? Que coisa. Secretário, um grande abraço, tá certo? Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco vem Orlando e Santos aqui para o estúdio comigo, para poder trazer muitos assuntos e o panorama do tempo também logo na sequência, nesta reta final de TV Mar News. Eu volto já.
planeta azul chamado Terra, mas bem que podia se chamar água, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, segundo a Organização das Nações Unidas. Apesar do consumo pessoal não ser o grande vilão do risco de escassez de água, a participação de todos é fundamental para tornar o uso desse valioso recurso mais adequado. Atenção às dicas. Evite desperdícios. Torneira aberta sem necessidade é bom evitar. Não use mangueira para lavar o seu carro. Nunca jogue produtos tóxicos, contaminantes ou óleo de cozinha no ralo, muito menos nos córregos, lagoas e rios. Quando fizer uma reforma na sua casa, que tal instalar um sistema de coleta de água da chuva? Essa água ainda poderá ser usada para molhar as plantas, na descarga do banheiro ou lavar o quintal. Um consumidor sustentável valoriza cada gota de água do nosso planeta. Seja um consumidor sustentável. Arena Magazine. São 3 andares, na loja mais completa de Maceió. No térreo, tudo para montar e equipar seu próprio negócio. E mais 2 pisos com incrível variedade para casa e cozinha. Tacho para fritura, R$ 169,00 à vista. Carrinho completo 3 em 1, R$ 1.770,00 à vista. Ou 10 de R$ 177. Liquidificador, era R$ 117, agora baixou. Só R$ 95,80 à vista. Venha correndo aproveitar. Arena Magazine, Rua da Alegria, no centro de Maceió. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020 9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Já estamos de volta aqui com o TV Mar News nessa reta final de programa. Porlane Santos, 9 da manhã, 23 minutos. Trazendo o panorama do tempo. Minha belíssima Porlane, como é que você está? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Maravilha. Como é que você está? Tudo bom? Tô tranquilo. Muito bela, como sempre. Vamos trazer então o panorama do tempo? Vamos sim. Olha, a gente já percebe aqui, olhando pela janela, tem um pouco mais de Verdade, nuvens, Porlane. né? Você acertou mesmo ontem. Verdade. A gente tem aí um pouco mais de nuvem, um pouco mais de formação de nuvens aqui para o nosso estado. Isso deve provocar a possibilidade de provocar chuva rápida, pancadas de chuva rápida durante a tarde. A gente ainda vai ver como é que vai ficar o desenrolar do dia. Mas eu queria pedir aí para que o Josiel colocasse a imagem aqui para que a gente pudesse ter uma noção do que está acontecendo. Olha só, aquela frente fria que estava estacionária lá em São Paulo deu uma afastada mais, gente, mas agora ela subiu um pouco mais, está lá para a região de Espírito Santo, do Rio de Janeiro e também lá para a região de Minas. Então chove hoje, deve ter temporais, assim como os que ocorreram lá em São Paulo, temporais fortes, com rajadas de vento e também com raios. Então, atenção para o pessoal lá, inclusive a respeito dos temporais que caíram em São Paulo na terça-feira. Mais um dado, infelizmente, mais uma morte foi confirmada pela Prefeitura lá de São Paulo, dessa vez um senhor de 46 anos que estava no momento exato em que uma árvore caiu em cima dele e ele chegou a óbito, infelizmente. Então, qual é o alerta que a gente tem para passar para o pessoal agora lá da região do Espírito Santo, Rio de Janeiro, também Minas Gerais? Cuidado com esses temporais, evita ficar embaixo de árvores, porque como há incidência grande de raios, os raios, eles funcionam como um imã, eles chamam as árvores funcionam como um imã, elas chamam o raio. Então, procura ficar distante de raios, das árvores, perdão, e se abriga e esteja sempre em lugares seguros. Então, infelizmente, há risco de alagamentos também lá no Rio de Janeiro, risco de deslizamento de terra por conta do temporal que já deve estar atuando hoje lá naquela região. Além disso, isso tudo ainda por conta daquela frente fria que se associou àquele cavado, enfim, acabou trazendo toda essa umidade lá para a região. A gente percebe aqui em cima também que a zona de convergência intertropical deu uma baixada e leva também instabilidade a uma linha, inclusive, aqui de instabilidade, pegando parte do Pará, parte do Maranhão, Piauí, Ceará também está levando uma chuva lá para aquela região. Aqui também, por Mato Grosso, chuva e aquela umidade já configurada que a gente já conhece bem aqui na região da Amazônia. O pessoal já está bem acostumado com a questão de chuva por lá. E aí, eu queria pedir para que o Josiel pudesse mostrar a imagem mais aqui do Nordeste, mais de perto, para a gente ter uma noção do que é que acontece. A gente percebe realmente aqui algumas nuvens que estão chegando um pouco mais aqui para o nosso estado, nuvens também lá na região da Bahia,
que traz essa nebulosidade que a gente está vendo. Acontece, o que é que acontece? A gente vai ter um tempo encoberto, o céu um pouco encoberto com nuvens, com possibilidade de chuva durante a tarde de hoje. Mas as temperaturas, apesar de tudo isso, continuam elevadas, com as mesmas temperaturas, as máximas que a gente já vem vendo nesses últimos dias. Chega a 32 graus aqui na região do litoral, 34 graus na região do Sertão, 35 graus na região do Sertão do São Francisco. Então, calor continua e isso é combustível, calor, umidade, combustível para a possibilidade de mais formação de chuva. Aí, o que é que a gente fala a respeito dessa chuva toda que caiu lá na região do Sudeste? Como já dizia a música, são as águas de março fechando o verão. E realmente isso é como... Existem pessoas que utilizam o termo, a rota dos temporais para essa época do ano lá para a região do Nordeste. Por quê? Por conta da alta subtropical, que geralmente ela fica concentrada, formada aqui na região do Sudeste e Nordeste, aqui na região do Nordeste e Sudeste, ela está um pouco mais acima, mais concentrada aqui no Nordeste, e acaba impedindo que as frentes frias passem. Então, elas ficam estacionárias lá naquela região, provocando chuva, com certeza. Então, as águas de março que fecham o verão. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Depois desse show, vou ficando por aqui. Deixo um grande abraço para você. Amanhã, Mauro Vedequim já volta, né? Para comandar. É verdade. Amanhã, sexta-feira, Mauro Vedequim já volta. E a Porlane daqui a pouco. Novidade pra gente. Tem muita coisa boa. Ver o que é que traz. Pode subir a letrinha. Enquanto isso, Porlane Santos daqui a pouco às 10h30 da manhã com Bem Assim, tá certo? Voltamos amanhã na programação da TV Mar. Tchau, tchau. Um beijo bem grande. Até amanhã. Beijo. Então.